Tendo a volta da SWAT Colorada! Vai treinar o Inter agora. Que pela Cara, fala... Que baita presente deram pra gente do nada, cara. Cara, que coisa Olha impressionante, só, quem cara. seria a SWAT Colorada que está de volta? A Academia de Polícia é uma franquia gloriosa dos anos 80. Então o link é esse, a trilha que tá tocando no fundo, lembra? Não, mas Marrone, é que a SWAT Colorada de Eric 2016 Lassar. foi uma coisa. Agora não tem Fernando Carvalho. Não, são não expoentes. tem. Não, desculpa, né? desculpa. Pô, o Abelão, não, velho. perdão, tu veio com o teu Abelão, super não. trunfo guardado. O Abelão é tu do trouxe, pique dele, Tu trouxe meu. o único cara que tu poderia trazer pra 2 jogos. Isso é um fato. Tá, mas aí Não, eu o único cara. Eu discordo do quê? argumento SWAT, Como porque não? Tu usou Abelão, é o único Rafa. cara que... Mas, era o único cara que pode mexer com o anímico. E, Sim, e então tu usou teu isso, super Ô, Léo, depois da vergonha, acho que não é o maior vexame, mas é uma vergonha. Quantos anos de futebol tu tem, Léo? Desde 2003. Quantas vezes tu viu um dirigente usar como última cartada um grande ídolo do clube? Cara, várias e várias vezes. Foi a mas se eu não primeira puder carta do falar baralho hoje, que eu ele não se vou falar desfez nada. quando assumiu, né? Isso, Oi, né? te dizer. Claro. Ele- Mas aí, Adas, eu não vou ser canalha Não, e nem de secar, dizer... tu tá no teu papel. Não. Vai É que assim, cara, eu falo nesse microfone há muitos anos, Abel cara, tem um plano. que eu acho que um dos grandes problemas do brasileiro é a memória seletiva. Porque às vezes as pessoas, eu não sei se elas esquecem por conveniência ou elas esquecem por esquecimento o mesmo, Barcelos né? mesmo esqueceu, né? O que ele esqueceu? Que não queria o Abel Braga no time dele É que e trouxe no final. Mas é que tu lembra por que ele não contratou o Abel Braga? Porque Não, ele tava ele não cumprindo... quis. É que assim, ó, a gente tem que só entrar num consenso, Léo. E eu não quero defender o Alessandro Barcelos. O indefensável, né? Agora, vem comigo no raciocínio. A gente fica cobrando aqui nesse microfone que os presidentes cumpram as suas palavras o tempo inteiro. Aí o Alessandro Barcelos vai lá, dá a palavra dele, faz um contato com um cara que seria treinador do Palmeiras, né? Foi procurado pelo Palmeiras. O Inter cumpriu a palavra dele, do presidente Alessandro Barcelos, e o Miguel Ramírez cumpriu a dele quando ele foi procurado pelo Palmeiras. Então, eu não posso me esquecer desse detalhe. Porque quem fala assim, o Alessandro Barcelos simplesmente demitiu o Abel. Não. Renovou o contrato. Tá errado. Ele não renovou o contrato e ele cumpriu a palavra que ele tinha dado para um outro cara. Porém, a gente não pode esquecer, eu vou ajudar no teu relato, Lelê, que o Abel nunca foi comunicado pelo Alessandro Barcelos. Isso é outro assunto. Isso E ele já disse é- ontem na cara do Barcelos. E é nítido ontem, ficou nítido na coletiva de ontem, e nisso eu concordo com o Adams também. O Abel Braga ter assumido esse desafio é um tapa de luva dos maiores da história no Alessandro Barcelos. É o Até porque não foi o maior... Barcelos que ligou pra ele. É né? o maior... Não, Vamos ia ser ter a sincero, cara porque, de pau de porque dar não pra tem ele. intimidade. Rafa, é que Vamos eu ser acho- sinceros, o Alessandro Barcelos não é amigo do Abel Braga. Rafa, O nome do presidente do Inter nessa semana se chama D'Alessandro Barcelos. Rafa, olha só. O tapa de luva que o Abel Braga está dando no Alessandro Barcelos é o maior tapa de luva da história do Internacional. É isso Tá? Isso aí também a gente tem que considerar. Eu tô dizendo, é um assunto tão complexo assim, cara, porque... o que o Alessandro Barcelos está fazendo hoje é o que todo dirigente faz quando a sua gestão naufragou, que é buscar um ídolo. Todos fazem isso. Todos. O Grêmio fez isso com o Filipão. Eu acho que ele fez mais todos. que isso. Eu acho que ele abriu mão, falando sério, ele disse assim pro Ele D'Alessandro, abriu tu tem mão carta branca. ele faz abriu o que mão tu do quer. ego dele, cara. Porque É eu isso acho aí. que o primeiro, sabe que eu acho que foi a primeira atitude do Alessandro, achismo, estamos conjecturando junto. Ele chegou no D'Alessandro e disse, meu, assume. Assumiu o D'Alessandro, eu não vou. É que, Adams, vamos é de que outro tem uma jeito. outra coisa E aí também. foram no Abel. É que tem uma outra coisa também. E isso que o Rafa falou é uma coisa que me pega muito. Eu acho que esse, cara, é o maior erro da quantidade absurda de erros que a gestão do Alessandro Barcelos tem. A gente viu umas 2 semanas atrás o Felipe Melo dando uma entrevista pro Duda Garbi dizendo assim, cara, eu tava acertado com o Inter e simplesmente ninguém mais me ligou. E Quem agora era o presidente? Alessandro Barcelos. Aí agora o Abel fala a mesma coisa. Ninguém me ligou pra me dizer. Cara, e eu acho isso horrível. Não é só eu tô falando de Inter. Eu tô falando de quando tu tem que dispensar uma pessoa. relacionamento. Ou dizer, cara, não E dá mais, beleza? Vamos e tal. costurar junto, Lelê. Nessa mesma coletiva do Abel, o Abel fala que ele sempre escalou ou deixou de escalar jogador, falando a verdade no olho do cara. Mas o Abel Mesmo é assim. sabendo que o cara tá mal, ele disse, vai doer a verdade, mas eu vou te dizer a verdade porque aqui não tem sacanagem. E querendo ou não, o que a gente consegue interpretar é que ele se sentiu sacaneado. É Mas é óbvio que ele se claro, sentiu sacaneado. óbvio que sim. Então ele recebeu uma ligação da gestão e ele disse, não, eu vou e eu não quero salário. Velho, e é isso que a gente E espera não fica ano que vem. de Já- ídolo. já- já- Não, já e vai. Não, acho que fica não ano que fica vem. como treinador. Eu acho que ele fica. ele fica no como clube, diretor. E estrategicamente falando agora, Ajudar a pensando, montar indo um pra time. dentro do campo, eu digo o seguinte pra vocês. Cara, é nítido que tinha jogador que tava fazendo o corpo mole. É nítido.
É nítido. Vamos ser sinceros, né? O cara que tá fazendo o corpo mole, ele já não serve pros 2 próximos jogos e ele não serve pro ano que vem também. Não, aí é que tá, de velho. Porque assim, ó, quando um jogador tá dentro do vestiário do Internacional e ele vê o Abel Braga, por mais que a maioria dos jogadores, eles não estão nem aí pro histórico de nada, eles são profissionais, tá? Mas até o Abel falou isso ontem, na coletiva. Falou, cara, e eu falo isso aqui há muitos anos, que o Grêmio faz isso melhor que o Inter. O Grêmio mostra pros jogadores o que é a instituição. Sabe? Tu vê que o jogador vestindo a camisa do Grêmio, parece que às vezes o cara vem de fora e ele se adapta mais fácil ao Grêmio do que ao Inter. De uns anos pra cá, isso ficou muito nítido. Lelê, desculpa, só um parênteses. E o Grêmio faz tanto isso que às vezes o Grêmio se prejudica por fazer tanto. Beleza. Às vezes o Grêmio tem uma dificuldade imensa de se desligar dos seus Mas o ídolos. assunto não é o Grêmio Porque agora. não, Agora, assunto não é o Léo, Grêmio. agora o que eu quero mas dizer é o seguinte: um jogador que hoje veste a camisa do Inter e fizer corpo mole com o Abel Braga na beira do gramado. Rescisão. Cara, bom, não é rescisão. Esse aí a torcida não vai perdoar. Tá, Não, mas mas qual é o desculpa, tamanho do faltando pepino faltando agora? 2 rodadas. Porque ontem, assim, ó, tem que a gente fazer tem que agressão com desenhar. muita Não é gente. só... Aqui, assim, ó, vamos botar um monte de pingos nos is, assim, tecnicamente falando. A gente já vem falando há alguns dias. O Inter é o pior time ali de baixo, tirando o Sport, que, né, virou o saco de pancada mesmo. Daqueles times que estão tentando, Juventude caiu agora também. O Inter é o pior futebol dali. A maior prova é que tu não pode tomar de 5 de um adversário direto teu na parte de baixo da tabela. Perdeu, Se não é tomar só de um cara de cima... não é só direto. Tá tudo explicado. Perdeu a Vasco, vantagem. O Vasco é ruim, não O é só Vasco é direto. ruim, O Vasco o é Vasco ruim. ganha 5 derrotas. Vasco Mas é que eu não acho que horrível. seja o pior futebol pensando naquele primeiro tempo contra o Santos. Lelê, o Inter Tá, mas hoje, tomou cara, é 5 do Vasco, absolutamente acabou. nada, mano. Léo, que o eu primeiro não vou tempo só contra o Santos analisar ainda é placar, exceção. Léo. Tá, mas é o primeiro Aí, eu ó, também. aí, mas eu também. ele falou o lance, é Mas não isso que eu adianta, penso. mas Pra eu mim, tenho- o jogo de sexta-feira mostra que o grupo tinha largado a mão do treinador. Um exemplo que eu vou dar pra vocês. Vocês acompanharam o jogo, né? Sim. Vocês viram no intervalo do volta, jogo, não Sim. volta, volta, jogo, não volta? Cara, quem é que tava ali falando com a arbitragem? O treinador do Vasco. E onde é que tava o treinador do Inter? Alguém viu? Ah, mas ele é idoso, se pega chuva aí, perigoso. Tá, e o filho dele, que adora, tá em tudo. Onde é que ele tava? Tava dando risada quando Pois foi é. demitido. Claro, mas Já é tinha porque... largado. Mas é que tá, pra mim, o ápice da burrice do jogador, tu largar de mão, de olha, faltando tanto pouco pra acabar e tu poder ficar marcado na tua carreira que tu foi rebaixado. Mas, Léo, eu acho que Mas é é- já te mas é falei, muita Léo. burrice, eu acho Léo, que é as mais do que pessoas isso. esquecem que o jogador foi rebaixado. As pessoas não. gravam. Não, Aqui não. Lelê, Não, aquela Aqui não, torcida. não, aqui não. Cara, No vocês Rio Grande do Sul, trouxeram não. na última gestão do Renato, vocês trouxeram o Soteudo do Santos. O Soteudo tinha Mas ele acabado não- de ser mas rebaixado. ele não caiu com o Grêmio. E ele jogou mas aí três- tá, ele não mas no caiu com o Santos, Grêmio. Não, mas ele caiu com o Santos e veio, chegou Mas aqui aí e não, vocês estavam mas idolatrando isso, ele. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Eu tô falando do cara cair com o clube. O torcedor do clube pode até lembrar, tá? Mas o que eu tô dizendo, como carreira, ele segue e vai pro outro clube e pronto. Segue. isso eu acho não, que é isso só é isso. um ponto. Sim, mas eu Isso é tô um ponto. falando eu buscar um cara que foi rebaixado. É que eu acho que a situação Mas do todo Inter... mundo busca, vocês buscaram. Mas pra ele é mais fácil até É que, eu, é que eu acho que Claro! é que eu acho que a situação do Inter é mais complexa do que simplesmente o jogador tá entregando, tá? Eu acho que eu não sinceramente. Não acho que entregando, eu não Diário. acredito nisso. Desculpa te interromper, cara. É que assim, ó, vendo o que aconteceu em São Januário na sexta-feira, vendo o que aconteceu, a circunstância do gol do Inter e toda aquela parada e volta o jogo, tu pensa, cara, os caras têm uma segunda chance agora de entrar ligado. Foi pior do que o início do jogo. Mas entregar é diferente de desistir. Mas Eu é acho que- que o mas Inter os caras desistiu não- do campeonato. É Não, diferente acho de que não. entregar. Acho que não. Eu acho que não, Não, cara. mas Eu é- acho que é tecnicamente muito fraco mesmo. Estava mal treinado. É que o não é- resultado tá aí, é que cara. não é Mas só e que técnica. milagre tu vai fazer até quarto? Mas aí é o milagre que é a primeira coisa que o Abelão falou. Desculpa, Diário, só pra encerrar mesmo. Claro. O que o Abelão falou quando ele chegou, ele disse assim, ó, pra mim é o anímico que tá fudido. Claro. O time que eu vi jogar contra o Mas, Santos. Mas eu tô contigo, Eu Rafa. falo isso É desde mas as é eliminações. exceção. O Santos Desde é exceção. o Botafogo é exceção. Desde as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, eu comecei a falar em rebaixamento e os caras, mas tu é pessimista, É outro mas é isso, campeonato, mas não sei o que. Eu falei, claro. cara, é outro campeonato. Tá, e acabou, outra velho. coisa, né? Tem- Não é possível Só- que só- nas últimas 2 rodadas todos os resultados que não são pra acontecer, eles vão acontecer de novo. Lelê, Não. Não tem O Inter matemática entrou pra na isso. zona sim, brother. Tudo bem, mas por quê? O Inter Porque perdeu 8 de saldo. Cara, eu paguei, eu tirei o 14º salário esse final de semana na KTO. Sabe o que eu fiz? Fiz uma aposta botando todos os resultados piores possíveis pro Inter. E deu. Não vai acontecer isso de novo na penúltima e na última Tchê, rodada. mas acho, se eu acho, rolasse Adams. essa rodada hoje, rolaria de novo. Eu Mas acho, aí Adams, tá. eu não acho que o Abel é a última cartada, eu acho que ele é a única cartada. Eu não acho que é o super trunfo, porque qual é o grande problema do Inter?
É o anímico desde sempre. Cara, acho que faz uns 6 meses que a gente diz que o time do Inter não tem mental. Que o time do Inter psicologicamente é fraco. Que contra o Santos faz o melhor primeiro tempo. Faz mais tempo, Rafa. Esvai psicologicamente. O time do então, qual é a única contratação que dá pra fazer? Uma anímica. Porque o Abel não veio pra treinar. Claro que não. O Abel veio pelo anímico. Entrar na mente dos caras. Veio pelo anímico. E se tem um cara que consegue fazer isso é o Abel. Se nem o Abel conseguir... Cara, merecemos. Mas tu acha que, Inter, mas aí que tá, será que tem ainda, assim, beleza, né? A história do Abelão é inegável no Inter, é o maior treinador da história do clube, ponto final. Sem dúvida. Mas será que essa galera que tá no vestiário sabe e sente isso, cara? Não. Eu também acho que não, meu. Eu disse A maioria, os gringos não sabem nada. Carboneiro. O Carboneiro sabe quem é o Abel Braga. Sabe quem é o Abel. Vocês acham que pra os mim, jogadores... a indireta de ontem da coletiva é pra ele. Vocês acham... Ele fala assim, ó, eu sei que tem um jogador que tem que bater e tem um jogador que tem que pegar colo. E eu já tô sabendo aí que tem um precisando de colo. Mas não é hoje que eu vou falar com ele, é amanhã. Por quê? Porque o cara tá suspenso. É nítido que ele quer resolver o jogo de quarta primeiro. E pra mim, essa indireta, ela tem nome e sobrenome. Johan Carboneiro. Vocês acham que os jogadores do Inter conhecem o D'Alessandro? A história do D'Alessandro? Com certeza. Com certeza. Então o D'Alessandro não tá conseguindo fazer algo que o Abel vai tentar fazer. O que eu acho que tá acontecendo no Inter é o seguinte, tá? A direção do Inter percebeu só agora algo que a gente vem falando e percebendo há bastante tempo. Concordo. O Inter vai cair. O Inter vai cair. Com o Ramon Dias, estava nítido, estava claro que era impossível evitar o rebaixamento. E a direção do Inter não tinha mais o que fazer. Porque ou ela caía abraçada no Ramon Dias, e aí não é só uma questão tática e técnica, existe uma questão de relacionamento. E o jogador não faz corpo mole por, vou derrubar o Inter e tal. Não, mas existe uma questão de relacionamento, do jogador acreditar no técnico, da relação do técnico ser boa com o grupo, do jogador entrar confiante dentro de campo, dos jogadores estarem sintonizados, estarem unidos com o mesmo propósito, que o Internacional, nitidamente, isso não é achismo aqui, é informação, o grupo de jogadores do Internacional não estava tendo. Então, o Inter precisava fazer alguma coisa. É aquela coisa, o time tá despencando. Ou tu cruza os braços e despenca, ou tu tenta fazer alguma coisa e despenca tentando fazer alguma coisa. E foi isso que o Inter fez. O Inter contratou o Abel, porque o Inter nesse momento tá ligando o modo aleatório. Sem dúvida. Não é mais sobre treinar, não é mais sobre tática. Se cair, cai atirando. É sobre colocar alguma coisa lá dentro do vestiário que possa fazer uma mágica que com o Ramon Dias não ia acontecer. E ao mesmo tempo fazia a torcida não ter o que argumentar contra. É isso aí. E os dirigentes fazem isso desde que eu me conheço por gente. Mais do que a isso, gente Lelê. fala, cara, há 50 anos no Rio Grande do Sul de profissionalizar o departamento de futebol. Esse é um exemplo prático de que não existe profissionalização. Porque quando tu traz na bacia das almas um ídolo, seja ele de dentro de campo ou de fora do campo... Que não vai se queimar, aconteça o que acontecer. A torcida vai ter o que argumentar contra. O que eu acho que a visão que aconteceu aí foi diferente, tá? O Inter vai jogar contra o São Paulo. Eu, francamente, tá? Eu não acredito que o Inter ganhe do São Paulo. E tem um detalhe que, não psicológico, acredito. Pegando essa coisa do Abelão, o Inter tá indo com 7 pendurados. Entre eles, Bernabé e Alan Patrick. Eu não acredito que o Inter ganhe do São Paulo. Talvez o Abel consiga fazer uma mobilização, não sei quem vai lá e ganha do São Paulo. Pode ganhar, porque o futebol é isso. O Inter entrou no modo aleatório, como eu falei. Sim. Então, o Inter não ganhando do São Paulo, ou enfim, mesmo que ganhe do São Paulo, mas o cenário de não vencer, tá? O Inter iria pra um jogo no Beira-Rio mais do que tenso. Pra quebra-quebra. Pra quebra-quebra. E no momento que tu coloca o Abel, tu coloca o único cara capaz, e a gente tá percebendo isso ao redor, o único cara capaz de resgatar o coloradismo nesse momento. Claro, sem E dúvida. na última partida isso pode ser decisivo. Sem dúvida. E Então não o só Inter tá isso, colocando Jory. um cara ali que vai fazer aquilo que não é Porque é o seguinte, palpável. olha, muito provavelmente, a não ser que realmente aconteça de novo, todos os resultados darem ao contrário. Mas muito provavelmente, se o Inter empatar contra o São Paulo e ganhar do Bragantino, o Inter escapa. Provavelmente. É muito provavelmente. Porque não é possível que todos os resultados vão dar errado. De novo, não é possível. Sabe? Não é possível que o Vitória vai ganhar do Bragantino, sabe? Fora de casa. Mas lá, eu acho que o buraco... mas o Fortaleza ganhou do Bragantino. Cara, se tu viu os números do jogo Fortaleza e Bragantino, e se tu viu os lances, é um resultado absolutamente mentiroso. É que eu acho que em relação... Quando o Inter vai olhar para os adversários, é aí na maior o problema, porque o Inter não faz o dele.
E Ok. em relação ao que o Johnny falou, é um lance do Barcelos, até o Arnold falou assim, D'Alessandro resolve. É um lance que o Barcelos fez agora, que ele pegou, ele deu a chave do Beira-Rio e falou, Abel, agora é tudo isso aí. contigo. Sim. O presidente do Inter, o treinador, o Léo. roupeiro, o psicólogo, o nutricionista, tudo é o Abel. O Abel virou tudo. Sábado eu tava no aniversário e eu não vi que o Inter tava negociando com o Abel. E aí a gente tava conversando, quem é que pode, aliás, um abraço de gol pro meu compadre Gabriel, o cara do Ministério Público aí, tá de aniversário, então um abraço pro Gabriel. Então, e aí nós tava no aniversário, eu falei, cara, tem só um cara que pode reconstruir o Inter, que é o Abel Braga. Porque eu acho que o Abel Braga, como coordenador, como diretor no ano que vem, pode ser um cara pra reconstruir o Inter. Porque o Alessandro Barcelos, na boa fase, não soube construir o Inter. Na má fase, eu não vou confiar no Alessandro Barcelos. Se tu pega- Então, Se ele com pra mim, a dinheiro não cartada de trazer fez o nada. Abel Braga, ela é a única possível, porque eu não conseguia ver outro profissional com a capacidade e a história que o Abel tem. Quem aceitaria? Ele assumir... Não, mas eu jamais imaginei que ele assumisse como treinador. Eu lembro de tuitar isso, dizendo que eu queria ele como... Ele já tinha dito de que ele não volta. treinaria mais. Eu achei que o falou, Abel né? viria com um treinador da base ou com alguém conhecido dele, alguém de confiança, sei lá. Jamais imaginei ele como treinador, imaginei ele como coordenador pra reconstruir o ano que vem. E é isso. Pra mim, o pré-requisito, independente do que acontecer, contratinho na mão do Abel, ano inteiro. Abel, e aí, o que a gente faz com o Inter ano que vem? O Abel Isso, tem velho. Ele falou, né, que em 2016 ligaram pra ele e ele sentiu que o Inter ia ser rebaixado. E ele não quis. E aí ele disse, com toda essa ligação, é a 8ª vez que o Abel é apresentado como técnico do Inter. Vai pra 8ª passagem como técnico do Inter. E ele disse, eu não... Meio que diz assim, até hoje eu tinha aquela marca no meu coração. Que, sabe, precisavam de mim, talvez, e eu não tava ali. E dessa vez, pelo menos, eu não sei se vamos salvar ou não vamos salvar, mas pelo menos eu não vou ter mais essa marca no coração. Eu acho que é mais ou menos isso. A lógica do campeonato agora é o Inter ser rebaixado. Ele tá em 17º. E com a vitória do Fortaleza ontem, Bota embolou, até mais um porque tem adversário, 2 vagas pra 5 times, cara. E agora... Mas o Fortaleza tem que ganhar as outras duas. o Fortaleza tem que fazer Como o 6 Inter. pontos. Na real é isso. Não, É que o se o Inter, Fortaleza com fizer- 4 escapa. Tá, mas olha só, Lelê. Não, com 4 pode escapar. Sim, com 6 não. com seis seis O escapa. Inter com 4 escapa porque o Vitória joga contra Tá, o Bragantino. mas mesmo Com assim... 6 mas não aí necessariamente. não Com pode 4 perder. Não pode ser necessariamente. Cara, isso é rebaixado. matemática. Né? Lelê, Não, eu fiz o cálculo no final de semana Vamos dar um inteiro. abraço pro Paulo Pires agora, que falou isso no YouTube dele. Pode... Que é um mandar. matemático. 6, matemática Com é 6. 4 não garante, Lelê. Com 4 não garante. Com 4 não garante. No YouTube do Paulo Pires eu vi isso eu também. te Não, então eu entendi errado. provo É. isso. É Matemática é 6, porque É daí, seis. se o Inter fizer os 6 pontos, ou o Vitória ou o Bragantino não vão fazer. É isso aí. Ah, não, E aí- são e 6 aí e o Inter meio de novo. E aí o Inter Fortaleza termina também na não vai frente de um dos dois, obrigatoriamente. Tá. Isso. Com a Abel eu fiquei meio batendo, Mas- Abel, pô, nós mas estamos secando 4 aqui. tem uma chance grande de escapar. É. Não, Porque mas olha os só... resultados lógicos aque- indicam que com 4 escapa. Aqueles Mas últimos 5 tem jogos resultado que a lógico gente nessa sempre altura. usa como uma temperatura, tá? Só tem 2 agora. Fortaleza, dos 5 jogos, empatou 2, ganhou 3. O Fortaleza tá invicto a 7 jogos. O próprio Vitória também, 5 jogos, empatou 2, ganhou 3. Aí o Santos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E aí o Inter, cara, tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Sim, O Inter é o que mais oscilou. Não, até o Juventude tem campanha melhor que o Inter. Se tu pegar o dos últimos 5 jogos também. Até o Então, assim, Juventude. eu acho que, cara, é rezar pra Nossa Senhora do Abel Braga mesmo, assim, porque, cara, do jeito que É o que foi... sobrou. Bah, meu, Não, acho que e semana teve- que vem a gente vai estar aqui enterrando. E mais uma coisa, tá? E mais uma coisa. Se a gente, assim, a gente tá falando muito do Abel com a mística, com aquilo que pode acontecer que não é palpável, aquela coisa aleatória e tudo mais. Porque, de fato, o Abel representa algo que o cara tem que respeitar. Não tem discussão. Agora, se a gente pegar e trouxer pro ambiente de racional, de lógica, de uma análise fria, se a gente pegar, de repente, alguém lá do centro do país ouvindo a coletiva do Abel ontem, cara, o negócio, assim, é apavorante. Claro. Porque a entrevista coletiva do Abel não foi a entrevista de um técnico de futebol que tá chegando pro Inter. Porque o Abel nem técnico era mais. O Abel tava aposentado há 2 anos, o Inter desaposentou o Abel para 2 jogos, isso já tá dito e claro, e o Abel não falou em nenhum momento de Tática. de tática, Não. de estratégia. Não. O Inter contratou um cara pra fazer outra coisa. E isso daí, meu, sério, assim, ó, é uma maluquice tão grande. Porque pode dar certo. Porque o futebol é improvável. Mas, assim, se tu olhar com frieza, meu, tem tudo pra dar errado, cara. E teve- Tudo pra dar errado. É que não é tão maluquice, porque
é o maior técnico da história É do que já clube, tinha sabe? tudo pra dar errado, né? Com o Ramon Dias tinha tudo pra dar errado. Não, é que aí que tá. Não faz bem que diferença. agora- E a coletiva, a gente faz falou diferença. pouco do jogo, na real, né, na sexta-feira. É um que já papelão. passou muita coisa, né? É um papelão. Mas assim, a entrevista coletiva. Cara, tá tudo errado. O jeito da disposição do banner, com aqueles negócios pendurados em cima do quando a fase tá ruim, até meu, o- até- velho, Ah, o mas é Inter, que- mas é que o aí é Inter que- se rebaixou aquele Tá, dia mas só um ali. pouquinho, mas peraí, é que lá é São Januário. Não Tudo tem culpa do bem, Inter, tudo- né? não, Tá, mas é os que- caras não têm uns mas, pregos pra botar o Lelê, é Com muito mais aquela- a simbologia, aquela sim, coisa. Com aquela postura, o Ramon Dias não podia ter dado entrevista depois do jogo. Isso sim. Acabou, ele não podia ter Aí ido. é o treinador dando entrevista isso, daquele é. jeito. Aí é os jogadores Peraí, saindo peraí. de fone de ouvido. Não, foi um baita otário. É isso. A dupla. Patati pai e patatá. filho. Total. Eu falei que 2 técnicos não dá certo. Não é por O ser Pateta dois, e por ser Max. 20. Mas não é por ser mas dois. eu Mas falei, não é por ser não é. dois. Não tem Apesar nada. que o treinadores professor têm. Serginho, o craque Daniel, não fala de cobertura, disseram. O Ramon Dias é muito bom de tirar da zona de rebaixamento. Ele não. Agora talvez Agora que ele tinha que ficar. Agora era dele tirar. O Inter contratou 2 negacionistas que passaram o tempo todo dizendo que o Inter não lutava pra cair. É isso? E aí agora eles saíram e o Inter tá no Z4. Junto com a É diretoria de inacreditável. futebol que falava e a mesma torcida coisa. era É maluca. inacreditável. Ah, a Não, imprensa tava louca, contra. Que gosta de clique, que gosta de não sei o que, de sangue. Ah, para, cara. Na volta vamos falar da declaração terrível do Abel. também, Horrorosa. né? Também Ah, vamos eu falar. devia ter vindo de rosa.